Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje eu trago para vocês o passo a passo completo de como que eu fiz essa sombrinha que vocês estão vendo aí na imagem. Gente, eu fiz para me usar em trabalhos lá no Instagram, que eu trabalho como influencer aqui na minha cidade, fazendo publicidade. Então eu fiz com o fim apenas para tirar foto. Mas a videoaula está completa, segue com todas as dicas. Trabalhei no fio 4, trabalhei também no fio One. Sugiro que se você tem um ponto bem justinho, você acrescente mais carreiras. Está tudo detalhado aí no decorrer do vídeo, tá? A nossa sombrinha, ela tem uma circunferência de 1,06 m. As duas. Portanto, se você quiser fazer outro modelo de centrinho de mesa, toalha de mesa, que chega a menos de 1,06 m, porque ela vai esticar, o crochê ele estica. Não devemos fazer a peça confeccionar exatamente na medida da sombrinha, deve ser sempre menor para que na hora de esticar dê certinho. Então, a medida da circunferência, depois já de esticado, tanto uma como a outra, é 1,06 m. Essa que vocês estão vendo na imagem na cor cru, eu usei o Barroco Natural da Círculo Fio 4, usei agulha de crochê 3,5 mm e usei 430 gramas para a confecção de toda a minha sombrinha. Já nessa coloridinha que vocês estão vendo, eu fiz com o fio One, que é um fio mais fininho, a peça fica mais delicada e mais leve. Eu usei 2 novelos de 500 metros cada. Do segundo novelo, me sobrou 50 gramas, tá? Então, pode reservar 2 novelinhos, cor de sua preferência. Já com o fio One, eu usei agulha de crochê 2,5 mm. Decidi costurar a minha sombrinha com a linha para pesca, porque é um fio resistente, transparente, deu super certo. Fica a dica, mas você pode usar outro fio de sua preferência. Uma boa tesoura, cola pano da Círculo para os arremates finais. A aula está completa, bem detalhada, com várias dicas aí para vocês. É super fácil, eu tenho certeza que vocês vão amar. E se fizer essa peça para tirar fotos, usar como artigo de decoração que seja, para qualquer fim, tira aquela fotinha bem bacana e me marque lá nas redes sociais que eu vou amar compartilhar seu trabalho. E lembrando vocês que todos esses materiais vocês encontram com segurança e com facilidade lá no site do Armarinho São José, que é parceiro aqui do canal. Bom, pessoal, eu vou iniciar aqui com o círculo mágico, mas se você tiver dificuldade em estar iniciando, né, um trabalho com o círculo mágico, pode fazer 9 correntinhas e fechar o círculo com ponto baixíssimo, porque o bacana é você deixar esse círculo, esse início, bem abertinho, porque vai ser adaptado lá na ponta da nossa sombrinha. Então, é bacana você não fechar totalmente esse círculo, ele deve estar com uma abertura maior aí mesmo, pra gente adaptar na sombrinha depois. Então, o círculo mágico deixa assim uma pequena sobrinha, envolvo aqui em 4 dedos, o fio que vem do novelo eu deixo pra cima, já busco aqui esse fio apoio, deixo a laçadinha para dar início, já subo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Ok? Laço o fio, volto dentro do círculo, segundo ponto alto, sempre voltando dentro do círculo, olha, o terceiro. Nós precisamos ter aqui um total de 24 pontos altos, nossa primeira carreira. Então, contando aqui com as correntinhas iniciais, eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5. Aqui o sexto, sigo assim até completar 24 pontos. Bom, aqui já estou com 19 pontos altos trabalhados, contando com as 3 correntes iniciais, tá, gente? Aqui o 20º, 21º, 22º, 23º e o 24º. Lembrando que esta base que eu estou usando aqui para confeccionar essa minha sombrinha é do tapete coral, que já tem videoaula aqui também disponível. Se você ainda não viu, vou deixar passando aqui, ó, nos cards para vocês e logo abaixo na descrição do vídeo. Então, fica essa dica bem bacana também, que você pode fazer qualquer centro de mesa, toalha de mesa redonda e estar adaptando aí na sua sombrinha, desde que seja a medida exata da sombrinha, tá? A base que a gente faz, ela não pode ficar exatamente na mesma medida que a sombrinha, porque o crochê estica. Então, ela deve ser menor que a sombrinha. Quando você esticar e adaptar, então, como eu citei, qualquer centro de mesa ou toalha de mesa dá certo para você fazer uma base diferente e fazer diversos modelinhos de sombrinha aí, tá joia? Feito, então, os 24 pontos, eu dou aquela alongada e vou fechar esse círculo até que meus pontos se encontrem. Olha, a sobrinha que eu deixei lá no início, eu vou puxando. Encontrou aqui? Tá ótimo, gente. A gente precisa deixar essa abertura mesmo, olha. Pra adaptar na nossa sombrinha. Tá joia? Retomo aqui o trabalho e finalizo com ponto baixíssimo lá na terceira correntinha, olha. Nossa primeira carreira concluída. Bom, nossa próxima carreira, agora eu vou subir 2 correntes que equivale a 1 ponto alto. Quem preferir pode subir 3. Aqui mesmo onde a gente acabou de finalizar. Laço vem no próximo ponto, no do lado, 1 ponto alto.
E no próximo ponto, um ponto alto. Vamos ter agora 8 bloquinhos de 3 pontos. Portanto, eu já tenho aqui meu primeiro bloquinho, faço 2 correntes, não pulo ponto, já venho no do lado, no seguinte, e inicio novamente mais um bloco. Um ponto alto no próximo, o segundo, no próximo, o terceiro. Já é meu segundo bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes de intervalo sempre entre um e outro. Vem já no próximo ponto, reparem que eu não estou pulando ponto de base, um ponto alto no próximo segundo e no próximo terceiro. Já é meu terceiro bloquinho de 3 pontos altos. 2 correntes e repito por toda a volta. Finalizando aqui minha carreira, meu último bloquinho, me restaram 3 pontos. Faço meu último bloco de 3 pontos altos. Um ponto sobre cada ponto da base da carreira anterior. 8 blocos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lembrando que dá certinho essa base, porque são 8 pontas que teremos e a nossa sombrinha também, ela tem 8 pontas ali, então fica super fácil, tá, gente? É bem bacana. Olha, deixa eu mostrar pra vocês que tem também o centro de mesa coral disponível aqui no meu canal. É essa mesma base que estamos usando. Portanto, você pode adicionar um bico de acabamento diferente também no final, vai dar aquele caimento na sua sombrinha. Como eu citei, você pode usar aí uma base de centro de mesa, tapete, que dê certinho a medida na sua sombrinha, é só ir confeccionando e depois costurar na sua sombrinha, você vai ter diversos modelos aí. Bom, finalizando aqui então meu último bloquinho, eu faço as 2 correntes de intervalo e finalizo aqui no pezinho da segunda correntinha, pois eu subi 2 lá no início, ponto baixíssimo. Segunda carreira finalizada. A nossa terceira carreira eu vou caminhar até esse intervalo aqui de correntinha, portanto, eu estou sobre o meu primeiro ponto, eu venho sobre o segundo, caminhando com ponto baixíssimo, sobre o terceiro, ponto baixíssimo, e aqui no intervalo, ponto baixíssimo. Estando no intervalo, eu dou início, subo 2 correntes, altura de um ponto alto. Faço mais um ponto alto aqui no intervalo ainda, 2 correntes e mais 2 pontos altos, tudo no intervalo. Ficamos com um leque de 2 pontos, 2 correntes, 2 pontos. E essa será a nossa repetição nesta carreira. Entre um leque e outro, 2 correntes de intervalo. Venho no próximo intervalinho, repito o leque. Um ponto alto, o segundo, 2 correntes e mais 2 pontos no mesmo intervalo. Já repeti aqui o meu segundo leque. Desta forma, 2 correntes, próximo intervalo, repito o leque novamente. E seguimos assim por toda a volta. Finalizando aqui meu último leque, 2 pontos, 2 correntes e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. Ficamos com 8 leques no total. 2 correntes e finalizo aqui no pezinho da segunda correntinha, pois eu estou subindo 2, ponto baixíssimo. Agora, todas as nossas carreiras seguintes, antes de começar as diminuições, sempre a gente vai deixar um ponto aqui no início sem estar trabalhando. Portanto, eu estou sobre o primeiro, eu venho sobre o segundo, para deixar o primeiro sem trabalhar. Então, eu venho com baixíssimo sobre o segundo ponto. Estando sobre o segundo ponto, eu dou início. Subo 2 correntes, que equivale a um ponto. E no intervalo do meu leque, sempre eu vou manter o meu leque, ou seja, 2 pontos altos, 2 correntes de intervalo e mais 2 pontos ainda no mesmo intervalo. Sempre vamos manter o leque dentro de leque. Nos demais pontos que eu tenho aqui à frente, eu tenho 2. Eu trabalho no primeiro, olha, ponto sobre ponto e deixo o último. Em cada leque desse aqui, sempre a gente vai pular o primeiro e sempre vamos deixar o último sem trabalhar. Então, agora, nossos leques passam a ficar com 3 pontos altos cada um e vai só crescendo a cada carreira. Entre um leque e outro, 2 correntes. Venho para o próximo e repito, pulo o primeiro, venho sobre o segundo, um ponto alto. No intervalo do leque, eu mantenho o leque, que são 2 pontos. 2 correntes e mais 2 pontos. Nos demais pontos que eu tenho aqui à frente, do outro lado do meu leque, eu tenho 2. Eu venho e trabalho ponto sobre o primeiro. Sempre eu deixo o último sem trabalhar. Ok? 2 correntes e sigo com a mesma repetição por toda a volta. Bom, finalizando aqui mais uma carreira, meu último leque, 2 correntes de intervalo sempre entre um e outro, para finalizar sempre no pezinho da segunda correntinha, tá, gente? Ou na terceira, se você está subindo 3, ponto baixíssimo.
Finalizamos mais uma carreira. Agora é só repetição, ficou super fácil. Nas carreiras de aumento, sempre você vai deixar o primeiro e vai iniciar o trabalho a partir do segundo. Então, eu caminho até o segundo ponto, estando sobre o segundo, aí sim eu dou início. 2 correntes, ou 3, se você preferir. No próximo ponto, ponto sobre ponto. Sempre vai acrescentar, tá? Sempre você vai ter mais pontos aqui, então não importa quantos você tenha. O ideal é sempre deixar o primeiro e deixar o último sem trabalhar, só isso. E no intervalo do leque, sempre mantenha o leque de 2 pontos altos, 2 correntes e mais 2 pontos. Portanto, a cada carreira, o seu leque vai ficar com mais pontos de cada lado. Nesta carreira, já temos aqui, ó, 4 pontos de cada lado do leque. Fiz 2 pontos aqui no intervalo. Nos demais, sempre ponto sobre ponto e sempre deixando o último sem trabalhar. 4 pontos de cada lado. 2 correntes, vem no próximo e repito o mesmo procedimento. Pulo o primeiro, nos demais, não importa com quantos você esteja aqui, sempre ponto sobre ponto. E no intervalo, sempre 2 pontos. 2 correntes e mais 2 pontos. Do outro lado aqui do meu leque, trabalho ponto sobre ponto, não importa com quantos pontos você esteja, e sempre deixando o último sem trabalhar. 2 correntes e repete nos demais. Vai dar toda a volta aqui na sua peça com a mesma repetição, vai finalizar aqui com ponto baixíssimo sobre a segunda correntinha e dar início à próxima carreira, exatamente como acabamos de dar início a essa, sempre sobre o segundo ponto. Ponto sobre ponto no leque, repete o leque, ponto sobre ponto e deixa o último. Ok? Então, agora eu vou adiantar minha peça, eu volto mostrando pra vocês por quantas carreiras eu trabalhei, com quantos pontos eu fiquei aqui de cada lado do meu leque, em cada um desses motivos, aqui no fio 4, e também vou falar pra vocês por quantas carreiras eu trabalhei no fio Anne, por se tratar de um fio mais fininho, usando a agulha mais fina, então eu quero dar todas essas dicas pra vocês, caso você esteja trabalhando com a linha fina, quantas carreiras você vai trabalhar para atingir a medida da sua sombrinha, lembrando que a minha sombrinha é aquela sombrinha tradicional, tá? Medida padrão, ok? Eu já volto, então, compartilhando todas essas dicas com vocês. Bom, pessoal, aqui já adiantei a minha peça, eu trabalhei um total de 18 carreiras, a contar desde aqui do miolinho, olha, que eu já deixei mais abertinho, conforme eu expliquei pra vocês, tá? Pra encaixar lá na nossa peça, contando com essa primeira carreirinha aqui do Círculo Mágico, um total de 18 carreiras até agora. Cada grupinho desse daqui, dos meus motivos, eu fiquei no total de 17 pontos de cada lado aqui do meu leque. 17 pontos aqui e 17 pontos aqui. Sempre seguindo a mesma repetição que eu passei para vocês. Sempre pulando o primeiro ponto de um lado do nosso leque, trabalhando ponto sobre ponto e 2 pontos no intervalo. Do outro lado, 2 pontos no intervalo, seguindo com ponto sobre ponto e deixando o último sem trabalhar. 17 pontos altos, e agora eu vou começar as minhas diminuições, que é super fácil também, tá, gente? Não muda muita coisa. Bom, já aqui nessa peça que eu trabalhei com fio Anne, eu acrescentei mais 3 carreiras aqui de aumento. Eu trabalhei até que eu ficasse com 20 pontos altos aqui de cada lado do meu motivo, do meu leque aqui, ok? Então, eu acrescentei 3 carreiras a mais. A que eu fiz no fio cru, eu trabalhei até ficar com 17 pontos altos aqui, conforme vocês viram na imagem anterior. Já no fio Anne, eu trabalhei até ficar com 20 pontos altos. Eu acrescentei mais 3 carreiras, porque precisa que o fio é mais fininho. Caso você esteja trabalhando com fio mais fino ainda, ou seu ponto seja muito mais apertadinho que o meu, você pode acrescentar até 5 carreiras aqui na parte dos aumentos. E depois começa as diminuições que eu vou explicar agora pra vocês. Ok? Não muda nada, só muda o fio. O passo a passo é o mesmo. Porém, quanto mais fino for o fio que você estiver utilizando, mais carreiras você deve acrescentar na parte dos aumentos. Bom, e agora nós vamos iniciar nossas carreiras de diminuições. Como que vamos trabalhar as diminuições agora? Finalizei aqui sobre a segunda correntinha, tá? Eu caminho até o terceiro ponto de base agora. Eu sempre vou deixar 2 pontos no início sem trabalhar e 2 pontos aqui no final, de cada motivo, ok? De cada leque. Portanto, eu estou sobre o primeiro, eu venho com um baixíssimo sobre o meu segundo ponto de base, um baixíssimo, e um baixíssimo aqui sobre o terceiro ponto. Estando sobre o terceiro ponto, eu subo 2 correntes, à altura do primeiro ponto alto. Sigo trabalhando ponto sobre ponto nos demais, até chegar ali no meu intervalo do meu leque. Chegando aqui próximo ao meu intervalo, sempre ponto sobre ponto,
nos pontos altos da carreira anterior. No intervalo, agora, eu não trabalho mais 2 pontos altos aqui dentro, eu trabalho apenas um ponto, olha, um ponto alto, 2 correntes, volto no mesmo intervalo, um ponto alto, já do outro lado do meu leque. Então, agora, aqui nessa carreira das diminuições, é a primeira carreira, nós ficamos no total de 16 pontos altos. Sempre vai diminuir um ponto agora a cada carreira. São as carreiras de diminuições. E o que mudou, ao invés de um ponto, a gente pula 2. E ao invés de deixar um aqui no final, a gente deixa 2. No intervalo do leque, ao invés de fazer 2, a gente faz apenas um, tá? Era 2, 2 correntes e mais 2. Agora é somente 1, 2 correntes e mais 1. Ficando no total de 16 pontos altos nesta carreira. Fiz aqui já um ponto alto do outro lado do leque e sigo trabalhando, olha, ponto sobre ponto, e deixo os 2 últimos sem estar trabalhando, ficando no total de 16 pontos altos nesta primeira carreira de diminuições aqui da nossa peça. Finalizando aqui meu último ponto, 16 pontos altos então desse lado também, deixei os 2 últimos sem estar trabalhando. Faço 2 correntinhas de intervalo e o que muda agora também, que no intervalo da carreira anterior, nós vamos fazer um bloquinho de 2 pontos altos. 2 correntes e repito nos demais. Essa será a nossa repetição por toda a volta. Venho no próximo leque, no próximo bloco, sempre eu pulo os 2 primeiros agora, a partir do terceiro, faço um ponto alto e sigo trabalhando ponto sobre ponto até chegar no intervalinho do meu leque novamente. Chegando aqui novamente, próximo ao meu leque, ponto sobre ponto. No intervalo do leque, eu faço apenas um ponto alto, 2 correntes e mais um ponto alto, que já é do outro lado aqui do meu leque. Fiquei no total 16 pontos. Do outro lado, eu sigo trabalhando ponto sobre ponto e deixo os 2 últimos sem estar trabalhando, mantendo 16 pontos desta carreira. Finalizando aqui, 16 pontos altos, deixei os 2 últimos sem estar trabalhando, faço 2 correntes de intervalo e no intervalo da carreira anterior eu faço um bloco de 2 pontos altos. Faço 2 correntes e repito nos demais. Mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, finalizando aqui a primeira carreira, né, das nossas diminuições, 16 pontos de cada lado do nosso leque, 2 correntes. E aqui meu último intervalo, 2 pontos altos. E agora ficou muito fácil, nossas carreiras de diminuições também são bem fácil, e repetitivas. Fiz os 2 pontos altos, 2 correntes, e sempre vou finalizar aqui, ó, no pezinho da segunda correntinha com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a próxima carreira? Sempre eu vou caminhar até o terceiro ponto agora, nas diminuições, porque eu preciso deixar 2 aqui no início. Estou sobre o primeiro, venho sobre o segundo com um ponto baixíssimo, caminhando, e sobre o terceiro, ponto baixíssimo. Estando sobre o terceiro, aí sim, eu subo 2 correntes, ou 3 se preferir, e sigo com ponto alto sobre cada ponto da carreira anterior. E nesta carreira, teremos 15 pontos altos de cada lado do nosso leque. A cada carreira, vamos diminuir um ponto alto aqui nos nossos bloquinhos, tá? Bom, aqui já estou no total de 13 pontos altos, 14, e aqui no intervalo, um ponto alto, 15 pontos de cada lado do bloco. Feito aqui os pontos sobre ponto e um no intervalo, 2 correntes, volto no intervalo, um ponto alto. E sigo nos demais, olha, do outro lado do leque, ponto alto sobre cada ponto e deixo os 2 últimos sem estar trabalhando. Finalizando aqui ponto sobre ponto, deixo os 2 últimos, 15 pontos altos. Aqui na parte dos bloquinhos, a cada carreira vai aumentando. Na primeira carreira de diminuições, era apenas um bloquinho. Agora serão 2, porque aonde tiver intervalo de correntinha, nós vamos trabalhar bloquinho de 2 pontos. Por toda a extensão agora do nosso trabalho, em todas as carreiras de diminuições. Então, 2 correntes, deixei os 2 últimos, intervalo, bloquinho de 2 pontos altos. 1 e 2. 2 correntes de intervalo sempre, entre um e o outro também. Próximo intervalo, 2 pontos altos. Então, nesta carreira, já temos aqui um total de 2 bloquinhos de 2 pontos. 2 correntes, vem no próximo leque, próximo motivo aqui,
Sempre pulo os 2 primeiros e sigo trabalhando ponto sobre ponto e no intervalo um ponto alto. Dos 2 lados aqui do nosso leque, teremos nesta carreira um total de 15 pontos. E chegando na parte dos nossos bloquinhos, sempre com essa mesma repetição que eu passei aqui para vocês, tá? 2 correntes nos intervalo 2 pontos, 2 correntes, intervalo 2 pontos. Na próxima carreira, teremos 3 bloquinhos de 2 pontos aqui, porque serão 1 em cada intervalo. 1, 2, 3. Na próxima, 4. Na próxima, 5 e assim por diante, vai aumentando. Aqui na parte dos pontos altos, vai diminuindo a cada carreira. Estamos com 15 pontos de cada lado do leque, na próxima teremos 14, na próxima 13, na próxima 12 e assim por diante. Vai dar a volta, finalizar essa carreira aqui, ó, sobre a segunda correntinha, caminhar até o terceiro, ou seja, sempre deixar 2 no início e trabalhar ponto sobre ponto. Não se esqueça que agora nas diminuições, no intervalo é sempre um ponto. 2 correntes e mais um ponto, dando seguimento do outro lado do leque. Aqui no final, sempre deixa 2 sem trabalhar, ok? Então, eu vou adiantar minhas carreiras de diminuições também e já volto aqui compartilhando com vocês quantas carreiras eu trabalhei, quantos pontos eu fiquei aqui em cada um dos meus motivos. Bom, pessoal, já adiantei aqui as minhas carreiras de diminuições e trabalhei até que eu ficasse em cada um dos meus grupinhos com 4 pontos altos, sempre pulando os 2 primeiros, ponto sobre ponto nos demais e um ponto alto no intervalo. 2 correntes, um ponto alto no intervalo e ponto sobre ponto, deixando os 2 últimos. Sempre com a mesma repetição em todos os meus motivos aqui. Eu fiquei no total de 4 pontos em cada lado do meu leque. E aqui o bloquinho de 2 pontos altos, eu fiquei no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bloquinhos. Pra mim, essa medida é o ideal, porque eu estou usando uma sombrinha normal, não é guarda-chuva, é aquela sombrinha padrão. Eu estou deixando imagem aí pra vocês, como que eu cheguei exatamente na medida que eu precisava. Eu colocava a minha peça, por isso que ela tá bem esticadinha. A gente tem aqui 8 motivos, olha, nessas pontinhas que eu estou mostrando pra vocês aqui agora. Cada motivo desse, ele dá certinho em cada ponta da sombrinha, que são 8 também. Por isso eu escolhi esse motivo, para não dar dor de cabeça aí pra gente. Então, eu vim encaixando cada um desses motivos aqui nessa pontinha, olha, do leque, bem nesse intervalo de correntinha. Em cada partinha lá da minha sombrinha também, que são 8. Eu fui encaixando a hora que eu vi que tá bacana, porque ela tem que ficar esticadinha pra ficar bacana. Então, pra mim, essa medida é o suficiente, não preciso fazer mais nenhuma carreira. Agora, é só eu finalizar com o bico de acabamento. Quem preferir, pode colocar aquelas rendas que você encontra em loja de armarinho aqui, costurando em volta, vai ficar maravilhoso também. Pode adaptar outro bico de acabamento, aquele bico de acabamento maior, bem rendado, para ficar com aquele caimento bacana. Fica a seu gosto. A partir daqui, é só você adicionar qualquer bico de acabamento aí. Vai dar certinho em qualquer sombrinha de padrão normal, de medida normal, medida padrão aí que você encontra, tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado até aqui, que usem muito para tirar fotinhas. E como eu dei a dica lá no início, você pode comprar aquela sombrinha também com plástico transparente, retirar todo o plástico, reservar, fazer o seu crochê e depois vir com o plástico por cima e poder usar aí em outros eventos, em outras ocasiões também, tá joia? Bom, e aqui no fio Anne também não mudou nada, eu trabalhei as minhas diminuições até ficar com 4 pontos altos de cada lado do meu leque e fiz aqui, olha, o acabamento, o mesmo biquinho de acabamento que eu fiz com o fio cru. Tá joia? Eu espero que vocês tenham entendido, não muda, o que muda é o fio, e vocês devem sempre se atentar a isso. Quanto mais fininho for o fio, quanto mais apertadinho for o seu ponto, mais carreiras você deve fazer de aumento aqui na parte dos aumentos. Tá joia? Bom, o bico de acabamento que eu vou fazer aqui na minha peça é bem simples também. Aqui eu finalizei, então, minha carreira sobre a segunda correntinha, aonde iniciei. Vou subir 2 correntes, que vai equivaler a um pontinho alto, ok? Laço o fio, volto no mesmo ponto e faço mais 2 pontos altos, no mesmo pontinho. Ficando no total de 3 pontos altos, contando com as 2 correntinhas iniciais. Faço 2 correntes, volto nesse último ponto trabalhado, ou seja, no terceiro, por trás dele, eu faço mais 2 pontos, 1 e 2. Ficando desta forma. Laço, volto no mesmo ponto ainda, onde eu subi aqui, ó, fiz os 3 pontos, e faço mais 3 pontos altos.
É um acabamento bem simples e fácil, mas como eu citei, você pode estar adaptando outro se você tem bastante experiência no crochê. Aqui, olha, como ele já chega bem próximo aqui o intervalo do meu leque, você faz assim com a agulha. Não pode repuxar e também não pode ficar folgadinho, tá? Então, eu já venho direto aqui no intervalo do leque, que vai dar bem aqui em cima, e prendo com ponto baixo, ó, dessa forma. Estando aqui no intervalo do leque, eu repito tudo novamente. 2 correntes, volto no mesmo intervalo, faço mais 2 pontos. Subo 2 correntinhas, volto por trás desse último ponto, faço 2 pontos altos, pegando por trás do ponto. Laço, volto no mesmo intervalo ainda e faço mais 3 pontos altos. Lembrando que, bem aonde a gente fez esse leque aqui agora, é aonde a gente vai fazer a costura lá na nossa sombrinha. Sempre aqui, ó, rente ao motivo, tá joia? Então, fiz mais um leque, repeti pela segunda vez. Aqui no caso, olha, eu já tombo assim o meu ponto, eu já posso prender nesse último ponto. Eu tenho 4 pontos aqui, eu já posso prender ele sobre o último ponto que dá certinho, ó, ponto baixo. E repito novamente, 2 correntes, volto no mesmo ponto, trabalho mais 2 pontos. 2 correntes, volto neste ponto, o último ponto trabalhado, e faço 2 pontos pegando por trás do ponto. E ainda volto no mesmo ponto e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. E repetir, então, pela terceira vez, o mesmo procedimento juntinho com vocês. Aí, você dá uma distância também, onde você achar que vai ficar bacana. É legal ficar bem separadinho esses grupinhos. Se eles ficarem muito amontoados, um sobre o outro, assim, fica feio o acabamento. Então, quanto mais distante, melhor. Mas não deixa os pontos se amontoarem também, tá? Então, você vai medindo assim com a própria agulha, olha. Eu vou colocar aqui já nesse cordão de 2 correntes, ponto baixo. E vou sempre medindo com a agulha e sempre repetindo o mesmo procedimento por toda a volta. Bom, pessoal, aqui eu finalizei meu último lequezinho, tá? Não se preocupe, gente, não tem contagem de ponto aonde eu devo fazer o próximo leque. É só você medir assim com a própria agulha, ó, até onde vem seu ponto e fazer o ponto baixo e iniciar o próximo leque, tá? Então, independente da quantidade de lequezinho que vai dar nesse acabamento, não tem problema nenhum. Fiz aqui meu último leque e para finalizar totalmente a nossa carreira, eu venho no mesmo lugar, no mesmo pontinho onde eu iniciei o primeiro leque. Olha aqui meu último leque, eu venho no mesmo ponto, busco o fio e faço um pontinho baixíssimo. E aqui no caso, podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate, porque já vou começar a fazer a costura lá na armação da minha sombrinha. Bom, antes de colocar a minha peça aqui sobre a minha sombrinha, eu quero trazer uma dica pra vocês. Que o Mo tá aqui me auxiliando, ele vai tirar toda essa capa aqui já. Só que o bacana é vocês se atentarem... Deixa eu melhorar aqui a iluminação, só um minutinho, aqui, ó. Em toda essa parte que já tá a costura certinha da própria sombrinha, olha, tem um buraquinho aqui. Então, nesse mesmo lugar, a gente vai vir com a agulha de costura e costurar o nosso crochê. Aqui também, abrindo aqui dentro, tem a outra parte certinho, olha. Aqui tem uma costura também. Tem que costurar no lugar certinho, tá, gente? Porque dá essa abertura. Aqui também tem outra costura, olha. Não é nesse buraquinho aqui. É aonde que tá a costura, se possível for, você já coloca uma marcação pra você não se perder. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou tirar toda a capa. Eu já finalizei e vou vir colocando aqui. Bom, pessoal, voltando aqui então, deixei todas as explicações aí pra vocês, tá? Já foi retirado, então, toda a capa que estou aqui, olha, com toda essa armação pra mim começar a costura. E aqui na pontinha, olha, eu tirei, tá? Esse cabinho aqui, que ele vem com uma cordinha aqui de nylon também, tipo um cadarcinho. Eu tirei e coloquei de crochê também pra ficar bem personalizado. Na verdade, eu queria aqueles cabos bem vintage, sabe? Assim, com uma voltinha, se você encontrar, olha, tem uma rosquinha. Se você encontrar, você pode estar usando esses cabos pra ficar bem original, bem com uma cara bem antiga mesmo, tá? A nossa peça aí. Eu tô usando a sombrinha que eu tinha mesmo, então eu tô colocando acessórios pra ficar o mais
do jeito que eu quero possível. Então, agora eu vou começar a costura e conforme eu expliquei pra vocês, tem os lugarzinhos certinho onde devemos fazer a costura. Uma opção, você pode costurar com o fio charme, que ele é bem fininho, você pode colocar na agulha, vai passar certinho aqui, olha. Aqui mesmo, as pontinhas, olha, tem um buraquinho aqui, tá vendo, ó? Então, fica bem fácil você prender, ó, a sua peça aqui. Esse aqui, como é da ponta, vai vir sempre aqui, olha. Sempre aqui você vai costurar, bem no término aqui do nosso motivo, que forma aqui essa folha. São 8 no total. Cada uma bem aqui centralizado, você vai costurar nessa pontinha aqui. Então, você pode pôr na agulha o fio charme, fio ane, e também pode usar essa agulha, essa linha aqui, perdão, que é a famosa linha de pesca. Além dela ser invisível, ela é bem resistente, fácil você colocar ela na agulha e fazer a costura. Então, agora não tem segredo, você vai costurar exatamente nos lugares corretos aqui que eu expliquei pra vocês, que tem a posição, não tem nem como eu vim costurando aqui, mostrando pra vocês. Eu vou colocar, eu vou preferir usar a linha de pesca, então, que eu acho ela bem firme, vai dar bastante segurança na minha peça, e fica fácil também eu estar colocando ela aqui na minha agulha, o buraco, vai entrar certinho aqui, olha, nesse buraquinho que eu tô falando pra vocês, olha só. Entendeu? Então, eu vou fazer isso agora e eu já venho aqui mostrando o resultado pra vocês. Bom, e como eu disse pra vocês, eu estou usando a sombrinha tradicional, tá, gente? Aquela que você compra em lojas de armarinho, lojas de utilidade para o lar, enfim. Todas elas têm essa aberturinha aqui na pontinha, ó. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ela está costurada, eu vou tirar toda essa costura agora e vou usar essa mesma abertura, vou estar usando essa mesma abertura aqui, olha, pra mim estar costurando com a minha linha de anzol agora, ó. Tirei aqui, então vocês percebam, tiro o excesso aqui da linha, que fica essa aberturinha aqui, que você pode já utilizar essa mesma abertura para estar vindo costurando agora, ou com a linha de crochê, ou com a linha de anzol, conforme eu falei, tá vendo? Ó, tem um buraquinho aqui, é onde você vai utilizar esse mesmo buraquinho para estar costurando exatamente aqui. Fora essa aberturinha aqui da ponta, ela tem as demais, exatamente aonde tem a costura da própria, da sombrinha, olha. Tem outra costura aqui, aí você vem cortando esse fiozinho, tá? Que vem na própria sombrinha, vem tirando, ó. Aqui tem outro buraquinho, exatamente nesse aqui que você vai fazer a costura do crochê. E tem um terceiro, um pouco mais aqui embaixo. Cada um tem uma função. Esse primeiro aqui, ela faz essa dobradura. Esse segundo que eu acabei de cortar, é só pra deixar alinhado esse gancho, tá? E o terceiro é pra prender, né? Não soltar, não voltar quando a gente fechar. Ok? Então, todos vocês devem retirar e depois vir costurando exatamente aonde estava com o seu crochê. Você pode usar uma linha de sua preferência. Eu, no meu caso, eu vou usar essa linha de pesca aqui, que foi muito bom, né? Eu gostei. Ela é bem resistente. Você queima a pontinha depois que você der bastante nozinho e fica bacana. Bom, aqui é um pouco difícil eu tentar mostrar pra vocês, mas eu já tirei tudo, já cortei. E aqui na ponta, olha, aqui em cima, tem essa parte desse botãozinho aqui, ó. É só desenroscar, desrosquear, na verdade. E tirar totalmente a capa da sua sombrinha. Portanto, você pode sim comprar aquela sombrinha com essa capa transparente, fazer todo o seu crochê, vir costurando e depois você volta a capa e costura nos mesmos lugares. Assim, ela vai ficar encapada, você pode usar em outras ocasiões, tá? Eu vou voltar aqui só por enquanto, mas eu já vou adaptar meu crochê. Eu coloco o crochê primeiro e depois eu coloco essa rosca aqui, porque já prende o crochê aqui na parte de cima. Bom, pessoal, aqui, olha, eu deixo meu crochê no lado direito, voltado pra cima, tá? O lado avesso pra baixo, posiciono aqui, centralizado. A primeira que eu fiz na cor cru, o meu marido estava aqui me auxiliando, então seria bom que você tivesse o auxílio de alguém e posicionasse numa bancada de fácil acesso para você trabalhar, tá? Por isso que essa abertura lá no início, lembra que eu falei do círculo mágico? Deve ficar assim, ó, um pouquinho maior, tá? Aí você volta,
E rosquei aqui novamente. Não aperta muito, deixa um pouquinho frouxo, porque você vai ir colocando cada um daqueles motivos nossos que formava aquele leque posicionado a cada gancho desse aqui, dá 8 certinho. Então, na cru, que vocês estão vendo a imagem aí, e nessa também, eu quis deixar cada leque, cada motivo posicionado na direção certinha aqui. Então, eu venho costurando agora, tá? Eu viro ela aqui de ponta cabeça, no caso, estico bem até chegar lá na pontinha e vou costurando nos lugares certinho que eu expliquei pra vocês. Bom, pessoal, vou tentar mostrar, ó, já prendi aqui a pontinha, direcionada aqui no meu leque, tá? O fio é colorido, não tem como vocês visualizar bem, mas eu deixo ele bem posicionado e depois eu costuro esses outros dois aqui, tá? Que cada um tem uma função, mas o importante é você começar aqui pela ponta, olha. A linha de pesca, então, e eu vim passando bem nesse buraquinho e pegando no crochê, tá? Mesmo que vocês não estão visualizando, mas eu estou falando, vocês conseguem entender exatamente aonde que devemos pegar aqui. Pega no crochê e passa nesse buraquinho aqui do aramado da sombrinha. Nas 8 pontas, depois que você prendeu as 8 pontas, aí sim você vai costurando lá os demais lugar ali que eu expliquei pra vocês, tá bom? Bom, e aqui onde eu estou costurando, olha, a sombrinha, é bem naquela parte que a gente tem o nosso leque de 4 pontos, 2 correntes e 4 pontos. A nossa penúltima carreira, eu deixo somente o biquinho de acabamento aqui, olha. Sempre passando nessa aberturinha aqui da sombrinha, tá? Toda sombrinha tem essa aberturinha aqui e pegando no crochê também. Depois que as 8 pontinhas estiverem todas presas, aí sim começa a costurar aqui nos demais lugar que eu expliquei pra vocês. Bom, gente, como eu finalizei aqui na mesa, né, conforme eu mostrei pra vocês, que eu prefiro colocar aqui de ponta cabeça, que fica bem mais acessível, vai esticando bem pra ficar assim, ó, bem esticadinha. E prontinho, já tá tudo costuradinho. Aqui, olha, como eu prendi bem o círculo mágico aqui, ficou bem presinho, eu não passei cola, nada, tá? Do jeito que vocês viram que eu coloquei, apertei o parafuso, eu já fui costurando na minha sombrinha. Agora, já essa daqui que eu fiz na cor cru, como o meu círculo mágico ficou um pouquinho mais largo, olha, ele poderia soltar aqui, então eu pinguei cola, tá? Eu pinguei aquela Tech Bond. Tranquilo também, gente, ficou bacana, eu espero que vocês tenham gostado aí do resultado, que façam, que reproduzam aí. E se fizer, me marca lá nas redes sociais, tira aquela fotinha que eu amo compartilhar, tá joia? Muito obrigada pelo carinho e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!